Falar de São Francisco do Sul e não pensar em seu porto é uma tarefa quase impossível. Em sua trajetória, ele acompanhou e ajudou no desenvolvimento de Santa Catarina e também colaborou no crescimento do município. A relação da cidade com a atividade portuária já está há muito tempo concretizada em dados e números, o que faz com que hoje São Francisco do Sul tenha cerca de 70% de sua economia voltada à atividade portuária. Quem comprova toda essa importância é o próprio presidente do Porto, Paulo Corsi. O Porto ele é vital para a cidade, né? Uma cidade portuária como São Francisco do Sul, a sua economia depende algo como 70% da atividade portuária, e administrar o porto de uma forma positiva é não esquecer disso. Então, você não está falando só do porto, em muitas situações. Você está falando do presente, também do futuro de uma cidade que depende, vai continuar dependendo, né, muito dessa atividade portuária. Com 60 anos de atuação completados no dia 1º de julho, o Porto de São Francisco do Sul está em 7º lugar em um ranking nacional de movimentação de cargas. Mas em uma avaliação regional, o empreendimento se torna o primeiro porto de Santa Catarina neste quesito. Hoje o Porto de São Francisco do Sul apresenta uma movimentação de cargas que ultrapassa as 10 milhões de toneladas. O principal destaque aqui da unidade é a movimentação de granéis, como a soja, por exemplo, mas outros tipos de materiais também são desempenhados por aqui. Nós estamos em um dos berços de atracação aqui do porto e daqui nós temos a noção dos trabalhos que são desenvolvidos aqui na unidade. Ao todo, o porto conta com 7 berços de atracação de navios em um novo canal de acesso com 14 metros de profundidade. Somente o cais apresenta 1,5 km de extensão. Por mês, 60 navios param por aqui e eles são de diversos países, principalmente da Ásia e Europa. O trabalho também é o principal destaque. A todo instante são guindastes carregando e descarregando cargas, caminhões movimentando containers e operários acompanhando tudo de perto. Por ano são movimentadas cerca de 13 milhões de toneladas, um recorde registrado em São Francisco do Sul por 2 anos seguidos, o que fez com que a cidade corresponda a 10% de toda a exportação de soja do Brasil atualmente. Bem, o Porto de São Francisco do Sul está em franco desenvolvimento, né? Vem batendo recorde de movimentação nos últimos 2 anos. O ano passado fechamos com 13 milhões de toneladas, 13 milhões e 300 mil toneladas movimentadas no ano, o que é um valor, um montante bastante expressivo, né? O ano anterior também foi recorde, então a expectativa é que nós estamos aí olhando, né, de uma forma bastante positiva o futuro do porto, né? Todo esse crescimento, ele necessariamente ele tem que estar ancorado num crescimento sustentável, né? Então o porto ele já há algum tempo ele desenvolve ações permanentes de cuidado aí com o meio ambiente, né? Nós temos alguns monitoramentos desde o ar, qualidade da água, a ação sobre a biota marítima. Enfim, nós temos um processo permanente de cuidado, né, ambiental. Isso é acompanhado também pelos órgãos ambientais, né? Então, isso faz parte do processo hoje administrativo normal do porto, né, de cuidar da parte do meio ambiente. A história do porto teve início em 1912, quando a Companhia de Estradas de Ferro de São Paulo recebeu a permissão para implantar uma estação marítima na Baía de São Francisco do Sul. Mas foi só em 1955 que ocorreu a inauguração oficial, quando o governo do estado concluiu os trabalhos. Esses 60 anos que estamos aí celebrando, né? Na verdade, é o aniversário de concessão ao governo do estado, né? Porque a história do porto ela se confunde com a própria história da cidade, então ela é muito anterior até a isso, né? Uma cidade como São Francisco do Sul é difícil dizer quem nasce primeiro, se é uma atividade portuária ou a própria cidade, então ela se confunde com a própria história da cidade. Então, esses 60 anos, na verdade, representam 60 anos que esse porto foi concedido ao governo do estado, pela União, para desenvolver, então, essa atividade, né? E vem cumprindo isso, né? O Porto de São Francisco do Sul hoje é uma infraestrutura, né, importantíssima para o estado, importante para o país, então ele vem seguindo esse processo de desenvolvimento. A atuação com responsabilidade também é uma preocupação por aqui.
Por isso, o Porto desenvolve iniciativas que têm como objetivo proteger ao máximo as áreas naturais da sua região. Hoje, para a área ambiental, nós temos, são 11 projetos da nossa licença, mas nós estamos ampliando esses 11 projetos, passando para 13 projetos, dentre os quais monitoramento integrado de toda a questão de gestão ambiental, sendo elas desde resíduos sólidos, emissão de efluentes líquidos, monitoramento de biota, ações de educação e comunicação social na área ambiental, tanto o público interno quanto o público externo, trazendo a comunidade para dentro do porto. Nós temos desenvolvido junto às academias que estão em torno do porto, as universidades, para trazer o Dia do Porto, né, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo para que a comunidade acadêmica possa justamente saber e entender todo o processo logístico e como funciona a parte ambiental e de logística do Porto de São Francisco, né? E toda essa importância do Porto de São Francisco do Sul não seria possível sem os seus trabalhadores. Uma das funções presentes no porto são os estivadores, que são encarregados de realizar os serviços de manipulação de cargas quando o navio já está atracado no porto. Bem, a gente aqui na estiva, a gente trabalha com peação e despeação de cargas dentro do porão. Ou seja, a gente está habilitado, fizemos os cursos, estamos habilitados a trabalhar, a fazer o carregamento e descarregamento dos porões dos navios. Outro serviço desempenhado por aqui é a dos arrumadores, conhecidos como terresteiros. Enquanto os estivadores executam todo o trabalho nas embarcações, eles são responsáveis pelos serviços em terra no pátio do porto, como a operação de guindastes, máquinas e operações ligadas ao embarque e desembarque de cargas. O terresteiro, na verdade, ele recebe a carga que desce do navio. Ele tem o trabalho de deslingar a carga, tá? Para a carga poder, o guincho poder ficar livre, subir, e a carga a gente coloca em cima do caminhão ou direto para o armazém e se livra da carga. Claro que o desenvolvimento no porto é gerado por muitos outros trabalhadores que não tivemos a oportunidade de conversar. Ao todo, são 200 servidores próprios e mais de 500 trabalhadores avulsos aos serviços portuários, como os estivadores e os arrumadores. Mas quem trabalha aqui reconhece a vocação da cidade e entende a importância e a força do seu trabalho. Para você, como que é trabalhar no Porto de São Francisco do Sul? Nossa, é excelente, pois é um porto bem compacto, dinâmico, que recebe todo tipo de carga geral, produto siderúrgico, container, e você acaba ficando responsável pelo PIB até do estado e de um país, pois ele recebe todo tipo, né, de carga. E é muito bacana, porque não é uma rotina, cada dia que você vem para o navio é uma nova operação, é uma nova tarefa, e isso se torna muito bacana.